Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Pastor Arlindo Diniz aqui, passando para deixar mais um vídeo para você. Dessa vez, um tanto quanto diferente. Eu quero apresentar a vocês a relação de alguns livros que já li e queria recomendá-los a você como um incentivo à leitura, como um incentivo para impulsionar o seu hábito de ler. Talvez, quem sabe, você não tenha desenvolvido esse hábito ainda. Ponha como uma meta para 2025. Aliás, quero aqui agradecer a todos os inscritos do canal que estiveram conosco ao longo desse ano 2024. Desejar a todos um 2025 debaixo da graça e da bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um feliz ano novo a todos. E você que ainda não é inscrito, um feliz ano novo, mas se inscreva, passa a ser parte desse trabalho do Teologia For You a partir de agora, desse novo ano de 2025. Você sabe que nós, principalmente brasileiros, temos assim, entre aspas, um problema com a leitura. Nós não temos um hábito bem desenvolvido quanto à leitura. Então nós lemos muito pouco. Algumas estatísticas apontam para que o brasileiro, de uma forma geral, em média, lê apenas 2 livros por ano. Então eu estava vendo algumas pesquisas, por exemplo, Bill Gates lê 50 livros ao ano. Uau, isso é uma média. Alguns outros, como o dono do Facebook e alguns outros, a média é de 25 a 30 livros por ano. Então é um pessoal que lê bem, um pessoal que desenvolveu o hábito da leitura. E você vê que, ligado a essas estatísticas, as pessoas mais bem-sucedidas nas suas áreas, sejam ministros, sejam empresários, são pessoas que desenvolveram o hábito da leitura. Ler faz muito bem. Então, este vídeo encare como uma tentativa da minha parte, humilde, simples, mas de impulsionar você à leitura. E você que já tem esse hábito, continue, vá cada vez mais em frente, que você não está perdendo nada. Ler é muito bom, tá bom? Então eu quero aqui apresentar a vocês alguns livros que já li, alguns livros que li esse ano 2024, mas que outros que já li há algum tempo e outros que ainda permaneço lendo, permaneço lendo. Então eu quero aqui apresentar para vocês. Esse é mais um vídeo do Teologia For You para você. Não é inscrito? Se inscreva no canal. Você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça de dar o like no final. Não esqueçam, dê o like para impulsionar, tá bom? E compartilhe com o maior número de pessoas possível esse vídeo, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu quero apresentar aqui para você um livro que, assim, para mim é um clássico. E de fato é um clássico no meio cristão e que deveria ser leitura obrigatória de todo cristão. Deveria ser uma leitura obrigatória. Todo cristão deveria, pelo menos uma vez, ler esse livro. Eu já li algumas, eu acho que entre 3 e 4 vezes, se não me falha a memória. É este livro aqui, Heróis da Fé. Heróis da Fé, de Orlando Boyer, narra a história de vida, de ministério, de consagração de 20 homens que foram assim extraordinários na sua fé, no seu tempo. Então ele passa por aqui narrando a história de pessoas como John Wesley, Charles Spurgeon, George Miller, D.L. Moody, entre outros. Então assim, essa narrativa, quando você começa a mergulhar nas páginas desse livro, você fica olhando assim e você começa a fazer um paralelo com a sua própria fé, Então você vê que realmente essas pessoas, elas honraram a fé em Jesus Cristo e foram homens que se destacaram. E isso nos impulsiona a querer ser pelo menos parecido com esses homens. Quando a gente lê, eu particularmente, cada vez que li a última vez, agora recentemente em 2024, eu li esse livro mais uma vez e assim a gente fica constrangido. E a impressão que dá é que a gente ainda precisa se converter quando a gente vê a história de vida desses homens. Então, super recomendado, Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Outro livro que não pode faltar, este aqui, O Livro dos Mártires, de John Foxe. Aqui, querido, você vai encontrar a história dos mártires da igreja primitiva, como também ao longo
dos anos da história da igreja. Homens que foram torturados, mortos, de várias formas que você imaginar. Diferente de Heróis da Fé, o livro dos Mártires vai narrar não só a fé deles, mas como morreram essas pessoas e não negaram ao Senhor Jesus Cristo. Então, assim, você em alguns episódios, algumas partes, você realmente precisa ter estômago, precisa ter o coração forte, porque você fica indignado. E saber que tudo isso foi proporcionado, todo esse sofrimento aos verdadeiros cristãos foi proporcionado por aqueles que se diziam os guardiões da fé, né? A igreja que Jesus deixou, né? Quando você vê aqui as narrativas dos absurdos ordenados pelos bispos e papas da igreja de Roma, não tem como você não ficar horrorizado. Mas eles não negaram a fé, não abriram mão da sua fé, e mães morreram tendo suas barrigas abertas e os bebês sendo tirados, arrancados de dentro de suas barrigas, enfim, coisas terríveis. Amando de Roma. Esse livro não pode faltar na sua coletânea para 2025. Leia O Livro dos Mártires, de John Foxe. Um outro clássico, um dos livros mais vendidos depois da Bíblia Sagrada, pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Este livro é fantástico. Você aprende muito e você começa a pautar, né, algumas coisas, a sua vida através dos propósitos, descobrindo os propósitos que estão registrados na Bíblia, né? Estão registrados na Bíblia. Na realidade, não é uma descoberta do pastor Rick Warren, mas é, na verdade, uma revelação daquilo que está na Bíblia, propósito de Deus para a nossa vida, para que tenhamos uma vida com propósito. Nós não estamos aqui por acaso, você não é um acidente e não vivemos aqui por viver. Existem propósitos definidos pelo Senhor. Leia esse livro, ele vai mudar a tua mentalidade. Outro livro tremendo, na realidade um livreto, mas assim, cheio de Deus, cheio de inspiração. Um livro fantástico de Leonard Ravenhill, Por que Tarda o Pleno Avivamento. Ah, queridos, esse livreto, esse aqui é tremendo, você tem que ler esse livro, tá bom? Então eu recomendo ele. Você ainda não leu? Leia ele agora, coloque na sua pauta, no seu schedule aí, na sua agenda para 2025. Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Esse livro é tremendo. Um outro livro que eu quero passar aqui para você, De Pastor a Pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Um livro que me ajudou bastante, foi muito interessante lê-lo, aprendi bastante e eu quero recomendar a você, meu querido amigo, colega, pastor. Esse aqui ajudou a mim no meu ministério e eu gostaria de recomendar a você. Ele diz: o sermão mais difícil de ser pregado é aquele que pregamos para nós mesmos. Aqui fala sobre o caráter de um verdadeiro homem de Deus, aquele que tem um chamado pastoral. Aqui fala de princípios para que você venha desenvolver seu ministério e ser um pastor, não segundo a sua denominação, não segundo a sua vontade, não segundo a sua teologia, mas ser um pastor segundo o coração de Deus. E esse outro aqui, Movido pela Eternidade, de John Bevere, ou John Bevere, não sei como você pronuncia, mas John Bevere é um pastor norte-americano e ele tem lançado tantos livros bons, mas esse aqui, Movido pela Eternidade, é um livro fantástico. Eu li alguns deles, mas esse eu li agora recentemente e ele tem como subtema: faça sua vida valer a pena, hoje e sempre, voltado para a eternidade, né? Nós não temos como escapar dela. A eternidade está aí. Queira ou não queira, creia ou não creia, nós vamos nos deparar com a eternidade. A grande questão é: com quem iremos passá-la? Com quem e onde iremos vivê-la, né? E esse livro fala muito sobre isso, é tremendo. Outro livro que eu quero recomendar para você, é um total de 10, né? Então eu quero recomendar para você aqui A Cultura do Jejum, de Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá. Esse livro aqui é abençoadíssimo, acerca de
dessa disciplina espiritual, né, que envolve a fé cristã, que envolve a nossa vida, a cultura do jejum. É tão pouco falada, tão pouco praticada, né, nos dias atuais, mas ele traz aqui um apanhado, né, uma visão muito tremenda, muito abençoada, sábia e com experiências dele próprio, né, de sua vida, de sua disciplina com o jejum. E aqui aprendi bastante acerca também dessa disciplina, a cultura do jejum, né? O poder que traz para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de consagração, a prática do jejum. Tá bom? Então eu recomendo A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Outro livro, esse aqui está muito em voga, esse aqui também é muito assim explicativo e também muito revelador de casos que acontecem atualmente. É um tema muito atual. Augusto Cury, Intoxicação Digital. Como enfrentar o mal do milênio, né? Ou seja, a dependência das redes sociais e do mundo digital. O Dr. Augusto Cury, ele traz um apanhado aqui sobre efeitos, o que causa na mente das pessoas, nas nossas mentes, esse acesso sem limite às redes sociais, ao celular, inclusive com crianças, os efeitos. Então, recomendo essa leitura também, muito top, muito boa, eu gostei bastante. E acerca disso também, do mundo digital e seus efeitos nocivos à mente humana, A Pirâmide da Sabedoria. Esse livro é tremendo. A Pirâmide da Sabedoria, de Brad McCracken. Esse livro é fantástico. Ele traz uma analogia, um paralelo à pirâmide da alimentação. Então, por exemplo, como o açúcar, os açúcares, né, os doces devem estar lá no topo da pirâmide, ele recomenda que no topo da pirâmide, lá pouquinho de consumo, sejam as redes sociais, o mundo digital na nossa vida. Como você vê na capa, ele vai explicar bem direitinho, você vai ver aqui no conteúdo do livro, é fantástico, mas a base seria a palavra de Deus, os ensinos milenares da palavra de Deus. Esse livro é tremendo. Também recomendo para você que, de repente, quem sabe não está sabendo como lidar com essa evolução digital dos nossos dias, ou você não está sabendo lidar com a dependência que isso tem gerado nos seus filhos ou parentes, familiares, enfim. A Pirâmide da Sabedoria. Tremendo. E, por fim, em 10º lugar, não poderia faltar esse que é o livro dos livros, né? A Bíblia Sagrada. Por mais que você leia livros, por mais que você adquira conhecimento e informações através dos livros, mas não há livro como a Bíblia Sagrada. Este é o livro da sabedoria do céu, este é o livro da sabedoria do Pai. E neste livro não só está contida a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus como alimento para a nossa alma, e através da Bíblia Sagrada a sua vida é dirigida, seu caráter é moldado e há um poder incrível de transformação através da palavra de Deus. Ele é o livro, ou essa coletânea, né? A Bíblia é o livro que nos confronta, que nos molda, que nos transforma. Então, assim, recomendo para você. Eu não sei qual tem sido o seu nível de leitura e de relacionamento com a palavra de Deus, mas trace como meta. Embora venham outros livros, nunca deixe a palavra de Deus sem que você a aprecie e seja um devoto dela. Traga ela para o seu devocional. A palavra de Deus é inerrante, inigualável. É a palavra de Deus, divinamente inspirada e que vai mudar a sua vida e moldar a sua vida. Renove a sua mente, transforme-a, renovando os seus pensamentos. Abandone os seus ou tire esses pensamentos que são vagos, às vezes pequenos e que nos levam a lugares que não servem e os substitua pelos pensamentos de Deus, que estão contidos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E por fim, como bônus, eu falei para você de 10 livros. Como fim, por bônus, eu quero apresentar Um Casamento com Propósitos, meu livro, do pastor Arlindo Diniz. Este livro, Um Casamento com Propósito, eu quero apresentar aqui para você como bônus, vai falar para você acerca do casamento, os propósitos de Deus
para o seu casamento. Você não está casado por acaso, querido. Seu casamento não é um acidente. E nós nos tornamos, através do casamento, uma só carne. Na criação, de um, Deus fez dois. Né? Do homem, Deus fez a mulher. E no casamento de dois, Deus faz um. No casamento, Deus torna os dois uma só carne. Agora, o interessante é que, mesmo sendo uma só carne, continuamos indivíduos e cada um com a sua própria cabeça. E aí vem as diferenças. Como lidar com as diferenças? Quais são os propósitos do casamento? Descobrindo esses propósitos, meu casamento se tornará um casamento estável, abençoado e feliz? Descubra através deste livro, Um Casamento com Propósito, que você pode adquirir aí através do Amazon.com. Busque e você vai poder encontrá-lo. Seu casamento será abençoado. Graças a Deus temos recebido vários testemunhos de casais de perto e de longe que têm tido o seu matrimônio abençoado, transformado através das instruções que aqui estão contidas em Um Casamento com Propósito, do pastor Arlen Diniz. Não é autoajuda. Eu costumo dizer, este livro não é um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto, porque todos os propósitos e as instruções são à luz da palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai abençoar o seu casamento também, tá bom? Deus abençoe, espero que você torne a leitura um hábito que é saudável demais e que esse hábito seja parte da sua vida a partir agora de 2025. Boa leitura, que Deus te abençoe e até um próximo vídeo do Teologia For You. Até lá.